E antes do Fla-Flu, o Fluminense já chorava. Pois após eles perderem o primeiro jogo da Recopa lá em Quito, o absurdo para Felipe Melo era que teria que enfrentar o Flamengo em seguida. A gentileza de nos colocar clássicos em meios a decisões, né? E ninguém fala absolutamente nada, né? Ainda falou que se fosse o Flamengo no lugar deles, o clássico seria até adiado. Penso que se fosse ao contrário, não teria jogo. Será que fariam isso com outras equipes também ou só com o Fluminense? O problema é que o Flamengo passou exatamente por isso e ninguém falou nada. Pois no dia 21 de fevereiro de 2023, o Flamengo estreava com derrota em sua primeira partida da Recopa fora de casa, na mesma situação do Fluminense. E se o Felipe Melo reclama que não pode ter clássico em seguida, olha o Flamengo no ano passado enfrentando o Botafogo a apenas 4 dias após a derrota na Recopa. O Flamengo teve que ir com praticamente o time todo reserva. E ai do Flamengo se ele quisesse adiar esse jogo. E o Flamengo ganhou com um belo gol de Matheus Gonçalves. E como diz Felipe Melo, ninguém fala nada, é só com o Fluminense isso? Calma que ainda vai piorar. Pois apenas 3 dias após o clássico contra o Botafogo, lá estava o Flamengo decidindo o segundo jogo da Recopa. Mano, há apenas 3 dias do clássico contra o Botafogo. E ninguém reclamou. O Flamengo conseguiu levar para os pênaltis, mas o Del Valle se saiu melhor e ganhou a Recopa dentro do Maracanã lotado. O Flamengo teve que engolir o choro e aguentar a zoeira de que perderam para o suquinho Del Valle. E após esse jogo, o Flamengo acabou tendo 2 clássicos em seguida. E no meio de tantos jogos em seguida, o Flamengo, cansado, perdeu para o Vasco com esse gol do Pumita. Esse era apenas o começo de um ano terrível do Flamengo, liderado por Vitor Pereira. E para piorar, para fechar com chave de ouro, apenas 3 dias após o jogo contra o Vasco, eu falo 3 dias, lá estava o Flamengo decidindo a Taça Guanabara contra quem? Claro que é o Fluminense, onde o Flamengo, bem cansado, abriu o placar com Cebolinha, mas acabou tomando a virada para o Fluminense. E nessa época estava tudo certo, estava tudo lindo. Ninguém queria saber se o Flamengo estava cansado, se tinha vários jogos em seguidas ou não. Se o Flamengo falasse qualquer coisa, falariam que o Flamengo estava chorando. Com isso, o Fluminense foi campeão da Taça Guanabara em cima do Flamengo de virada, e o Flamengo em nenhum momento reclamou de ter vários jogos em seguida, ou seja, vários clássicos em seguida. Ou seja, o que eles reclamam hoje, que o Flamengo passou bem pior.